Graça e paz, irmãos e irmãs. Existe hoje um evangelho de concessões, ou seja, uma interpretação do evangelho que enfatiza a importância de fazer concessões, até mesmo em questões centrais para a fé cristã, em contraste com uma postura doutrinária mais rígida e inflexível exigida pelo texto bíblico. Não é raro encontrarmos pessoas do nosso convívio diário que simpatizam com o Evangelho, amigos, familiares, que dizem acreditar em Deus, mas optam por seguir Jesus em uma igreja ou comunidade de fé que não exija tanto dos seus membros no sentido doutrinário. De preferência, uma igreja que prometa uma vida cristã sem sofrimento, sem perda e sem dor. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas igrejas criaram um quinto evangelho. Um evangelho que promete uma vida de sucesso fácil. Um Deus que é só amor e que nada exige em troca desse amor. Mas não é assim que Jesus promete em seu evangelho. Então, o que significa seguir Jesus? O que Jesus espera dos seus discípulos? Vamos então refletir o texto de Mateus 10, do 34 ao 37, que diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O texto que lemos é parte de um diálogo de Jesus com seus discípulos, preparando-os para a missão de anunciar a boa nova do Evangelho. Ou seja, anunciar o reino de Deus ao mundo através do seu testemunho de vida. Falar e viver o Evangelho é o que significa, em última instância, ser cristão. Eu considero esse um dos ensinos de Jesus mais complexos e mais desafiador no que se refere ao discipulado. Aqui, Jesus orienta seus discípulos sobre o sentido profundo do que é seguir a Cristo e as exigências do Evangelho. Jesus começa seu diálogo dizendo: Não penseis que vim trazer paz à terra. A princípio, essa afirmação parece absurda. Afinal, ele, Jesus, é o príncipe da paz. Lemos em Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías aqui se refere a Jesus Cristo. O que Jesus quer dizer com essa fala dele é que a sua missão não é a de trazer uma paz fácil,
mas uma paz que exige uma transformação da vida de seus seguidores. E que essa transformação pode levar a conflitos e divisões. A paz que Jesus oferece exige uma escolha radical, que pode implicar a renúncia de coisas materiais e de relacionamentos pessoais. Por isso é importante termos em mente que Jesus não veio trazer uma paz superficial, mas uma paz que exige decisão e compromisso. E nós só encontramos essa paz na verdade e na fidelidade de Deus. Ainda que isso signifique enfrentar oposição, até mesmo no convívio familiar. E Jesus continua: não vim trazer paz, mas espada. A espada que Jesus menciona não é uma arma física, mas um símbolo da divisão que o seu evangelho pode trazer. E traz. Portanto, essa espada não se refere à violência física, mas à divisão que a verdade do evangelho causa quando confronta as crenças e os valores existentes na sociedade. Nesse sentido, a radicalidade da mensagem de Jesus pode gerar conflitos com aqueles que não a aceitam, incluindo familiares e amigos. Jesus conclui então a sua ideia no texto que lemos assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por que a verdade do evangelho causa conflito e divisão dentro das famílias e da sociedade? A resposta é simples. Porque nem todos estão dispostos a aceitar ou seguir os ensinos de Jesus conforme as orientações bíblicas. Os ensinamentos de Jesus conduzem o homem a uma nova mentalidade, a uma nova visão de mundo, uma cosmovisão mediada pela fé. E isso o mundo não entende. Como aplicar esse texto às nossas vidas? Gostaria de destacar 4 aspectos. Primeiro, a mensagem do Evangelho requer uma tomada de decisão e uma mudança de vida de todos, indistintamente. Todos aqueles que decidem seguir Jesus, e isso sem concessões. Esta mudança causa reação contrária por parte das outras pessoas. Segundo, seguir Jesus tem um custo, pois o Evangelho não oferece uma paz superficial, mas uma paz verdadeira. E essa paz verdadeira exige decisões difíceis e pode causar conflitos com aqueles que não aceitam a verdade do Evangelho de Cristo. Terceira aplicação para as nossas vidas do texto que lemos. A paz que Jesus nos traz
é uma paz que exige decisão e compromisso. Ter paz com Deus implica necessariamente que precisamos tomar algumas decisões radicais, assumir compromissos radicais em defesa da fé e do Evangelho de Cristo. O que pode levar à divisão, em alguns casos, até mesmo nas famílias. Por último, devemos buscar a verdade do Evangelho e não a paz superficial a qualquer custo. Jesus nos desafia à autenticidade e à coragem de segui-lo, mesmo que isso possa gerar conflitos e divisão. Pense nisso. Não faça concessões à sua fé para agradar ao mundo, para agradar às pessoas. Viva a radicalidade de uma vida com Deus, ainda que nem todos o compreendam e o rejeitem, né? Afinal, o Evangelho é loucura para os que estão se perdendo. Assim nos diz o apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém. Deus é fiel.